mais uma videoaula. Agora a gente vai começar a estudar sistema circulatório, beleza? Bom, sistema circulatório nós vamos estudar em 3 partes. Primeiro vamos conversar sobre os vasos sanguíneos, depois parte 2 vamos conversar sobre coração e 3, mais tarde vamos ver a chamada circulação linfática, tá? Então, começando pelos vasos sanguíneos, que comecem os jogos. Gente, começando pelo basicão. O coração é o órgão que faz o nosso sangue circular. Confere? Importante você saber que do coração para os outros órgãos, os demais órgãos, o sangue é transportado por dentro de vasos chamados de artérias. Artérias são vasos que transportam sangue do coração em direção aos outros órgãos. E os vasos que drenam sangue dos órgãos e levam de volta ao coração são as veias, ok? Nós vamos ver que o tipo de sangue pode até mudar. Artérias geralmente carregam sangue arterial, veias geralmente carregam sangue venoso. Mas vamos ver que tem exceções. Pode ter exceção quanto ao tipo de sangue, mas quanto a isso aqui, não. A artéria, ela está sempre levando sangue do coração em direção a outros órgãos. E veias estão sempre levando sangue em direção ao coração, ok? Nunca esqueça desse conceito, é absoluto, tá bom? Bom, então, baseado nisso aqui, vamos aqui entender qual é a sequência do sangue no nosso sistema circulatório. O coração é o órgão que faz o sangue circular. Então, qual é a sequência do sangue circulando pelo corpo após sair do coração até voltar ao mesmo coração? Gente, é assim, ó. O coração bombeia sangue para dentro das artérias. As artérias. Artérias, à medida que se afastam do coração, a artéria aorta, por exemplo, né? Ela vai ficando cada vez mais fina, vai reduzindo o seu diâmetro e vai gerando ramificações. Ramificações cada vez menores. Então, vão formando as arteríolas. Artérias vão formando arteríolas. Então, observe, cada arteríola, ela vai sofrer uma tal de capilarização. Cada artéria vai formar isso aqui, ó, uma rede de vasos microscópicos, vasos mais finos do que fiozinhos de cabelo, vasos microscópicos conhecidos como capilares. Então, coração, artéria, arteríola, vasos capilares. Inclusive, nós vamos ver já que é justamente nos capilares que o sangue vai mudando de arterial para venoso. Exceção dos nossos pulmões, é o que acontece. Ó, o sangue muda de arterial para venoso, porque como o vaso capilar é muito fino, tem parede muito delgada, através dos capilares, substâncias químicas são trocadas entre o sangue e as células, os tecidos adjacentes a esse vaso capilar, tá? Então, depois dos capilares, o sangue vai para onde? Depois dos capilares, ó, o sangue vai circular por dentro de veias bem fininhas. Quer dizer, veia fininha fica estranho, né? Nome científico, vênulas. Depois dos capilares, o sangue vai passar por dentro das vênulas. Então, gente, vênulas vão se juntando. Vênulas vão se juntando para formar um vaso de maior diâmetro, conhecido como veia. Veias. E essas veias, então, levam sangue de volta ao coração. Sequência que você deve conhecer: coração, artérias, arteríolas, capilares, vênulas, veias, coração. É a sequência do sangue no nosso sistema circulatório. Para você ter uma pequena noção de tamanho, você já viu assim na perna de alguém, muitas vezes um senhor ou uma senhora já com uma certa idade, aquelas varizes em forma de teia de aranha?
umas varizes pequenas parecendo teias de aranha. Ali são vênulas um pouco dilatadas, ok? Bom, galera, detalhe importante. Por que aqui no nosso desenho eu fiz nas artérias e arteríolas e começo dos capilares com a cor vermelha e depois eu mudei para a cor azul? Por aqui é um tal de sangue arterial e aqui é um tal de sangue venoso. Ao longo das nossas aulas de sistema circulatório, são as cores que nós iremos utilizar, tá? Vermelho para arterial e azul para venoso. Por que isso? Porque no nosso corpo é mais ou menos desse jeito mesmo. Se você observar a pontinha do seu dedo, vai perceber uma coloração assim meio rosada, um sangue meio rosadinho, digamos assim, né? É sangue arterial, tem bastante oxigênio. Hemoglobina ligada ao oxigênio, ela reflete a fração vermelha da luz solar. Mas se você usar um arame, um elástico, uma cordinha, se você prender a raiz do seu dedo, ó, se você aqui fizer um torniquete, amarrar a base do dedo, já já você vai perceber que a ponta do dedo vai ficando azulada, arroxeada, mais escura. Está acumulando gás carbônico, está acumulando sangue venoso. A hemoglobina ligada ao gás carbônico, carbohemoglobina, reflete já a fração meio violeta, arroxeada, azulada da luz solar. É assim mesmo no nosso corpo. O sangue arterial é um sangue vermelho claro, vermelho vivo. E o sangue venoso é um sangue vermelho escuro, entre aspas, meio que azulado, meio arroxeado. Tá bom? Então, combinado. Bom, então, prezado estudante, eu acho que você já percebeu que entre o sangue venoso e o sangue arterial existem diferenças. E também já percebeu que existem diferenças entre as artérias e as veias, né? Vamos abordar essas diferenças. Para você entender melhor essa paradinha, vamos conversar aqui sobre a estrutura da parede vascular. Oi? Estrutura da parede vascular. Como é a parede de um vaso sanguíneo, galera? Ó, vamos cortar transversalmente uma artéria. Corte transversal de uma artéria, então, tá? Nós vamos encontrar lá no interior, na parte mais interna dessa parede, uma camada que é chamada de túnica íntima. Oi? Uma tal de túnica íntima. Galera, a túnica íntima, ela é formada por um tal de epitélio, é o endotélio. Oi? Endotélio. É um epitélio vascular. Matéria de histologia. Nós temos tecido epitelial revestindo, inclusive, ó, o interior dos nossos vasos sanguíneos. Está aqui essa faixinha preta. Tecido epitelial que reveste o interior de vaso sanguíneo, o nome é endotélio. E em azul, uma camadinha de TCPD. Matéria de histologia depois também, tá, gente? TCPD é um tal de tecido conjuntivo propriamente dito. Tem colágeno, uma proteína chamada de colágeno para dar resistência à parede do vaso. Vamos encontrar também uma camada chamada de túnica média. Oi? Uma tal de túnica média. Túnica íntima e agora túnica média. A túnica média, gente, ela é formada por tecido muscular. É uma camada de tecido muscular liso. É por este motivo aqui que as nossas artérias, os nossos vasos, têm a capacidade de vasodilatação e vasoconstricção. Quando a pessoa leva um susto, ela fica branca, fica pálida. Por quê?
Porque as artérias da pele, ó, elas reduzem o seu diâmetro, vasoconstrição, menos sangue circulando pela pele, ok? Menos sangue passando pela pele. Quando a pessoa está assim, de repente, num ambiente abafado, calorento, ela vai ficando assim meio avermelhada, mais rosada. As artérias da pele vão fazendo vasodilatação. O diâmetro dos vasos pode ser alterado graças à camada muscular que a gente encontra na chamada túnica média, tá? E a camada mais externa, tá aqui, ó, o pontilhado azul, azul pontilhado. A camada mais externa, pessoal, da parede vascular, ela é chamada de túnica adventícia. Adventícia do sétimo de cala a boca, menino. Túnica adventícia, eu falei. Túnica adventícia, ela é formada por tecido conjuntivo propriamente dito. De novo, ó, uma camada mais espessa, contendo bastante colágeno para dar resistência à parede do vaso, tá? Turminha, eu usei uma artéria como referência, mas atenção para as minhas próximas palavras. Na parede das veias, a gente encontra os mesmos tecidos. Parede das veias tem os mesmos tecidos das artérias. O detalhe é que nas veias a parede vai ser mais fina, parede mais delgada, mas nas veias também tem túnica íntima, túnica média e túnica adventícia, tá? Já nos capilares é diferente. Gente, os vasos capilares, lembra? Os vasos mais finos do corpo humano. Os vasos capilares, eles apresentam paredes formadas por apenas tecido epitelial. Na parede de um capilar não tem TCPD, não tem camada muscular, é só uma camadinha de epitélio e mais nada. É por isso, inclusive, nós vamos ver depois que através dos capilares, substâncias químicas podem extravasar do sangue ou substâncias das células podem penetrar no sangue também. Gás carbônico, amônia que vem dos nossos tecidos, ok? Então tá aí a estrutura da parede vascular. Bom, eu disse então que as veias têm paredes com os mesmos tecidos de uma artéria. Só a espessura que muda. Não, só a espessura não. Tem mais outras coisinhas. Então, aproveitando, vamos aqui abordar agora, gente, as diferenças entre artérias e veias. Vamos cortar transversalmente, por exemplo, lá na coxa tem uma tal de artéria femoral e uma tal de veia femoral. Vamos cortar transversalmente a artéria femoral e veia femoral, por exemplo, né? Para a gente analisar as diferenças, outras diferenças. Olha só, a gente vê lá no laboratório que a artéria ela apresenta parede mais espessa que a da veia. Os mesmos tecidos, mas como eu havia dito, nas artérias as paredes são mais espessas. Quando o coração contrai, joga sangue com força dentro das artérias. Então, para suportar a pressão do sangue, as artérias precisam ter parede mais espessa, mais resistente, mais colágeno, proteína que dá resistência aos nossos tecidos. Beleza? Galera, observe o detalhe. Já que na artéria a parede é mais espessa, ó, lá dentro o espaço para o sangue circular vai ser menor. O diâmetro interno, por onde o sangue passa, vai ser menor. Então, parede mais espessa, porém menor diâmetro interno.
Nas veias, maior diâmetro interno, logicamente. Detalhe, lembra da matéria de física? Pressão é força sobre área. Confere? Então lembra, ó, quanto maior a área, menor vai ser a pressão. Então você entendeu por que nas artérias a pressão sanguínea é maior do que nas veias? Menor área interna, maior pressão sanguínea. Ok? Bom, outra diferença é que a artéria, ela conduz, a artéria transporta sangue arterial. O sangue rico em oxigênio e pobre em gás carbônico, certo? Sangue arterial. Conduz sangue arterial, mas aqui nós temos duas exceções. Exceções? Exceções, sim, senhor. As artérias pulmonares. Artérias pulmonares. E as artérias umbilicais. Artérias pulmonares e artérias umbilicais. Vamos entender, gente, por que estes vasos aqui são exceções? Vamos lá. É verdade que esse tal de coração nós vamos estudar depois, parte 2, lembra? Mais a fundo, com mais detalhes. Mais algumas coisinhas eu já vou adiantando agora. Tá tudo relacionado mesmo no nosso corpo, né? Bom, quem não sabe ainda, então vai escutando. Já que nós somos mamíferos, anatomia humana é o que estamos estudando, né? Já que nós somos mamíferos, é importante você saber que pelo lado direito do nosso coração só circula sangue venoso. Venoso. E pelo lado esquerdo só circula sangue arterial. Sangue arterial. Qual a explicação para essa mágica, entre aspas? Galera, lembrando, o lado direito do nosso coração bombeia sangue para os nossos pulmões. Nós vimos no capítulo anterior, sistema respiratório, lembra? Que quando o sangue passa pelos pulmões, ele vai ser oxigenado e vai deixar o gás carbônico. É a tal da hematose. Lembra? Hematose? Então, ó, mudando do azul para o vermelho. Hematose acontecendo lá nos nossos pulmões. O sangue drenado dos pulmões e levado para o lado esquerdo do coração. Bom, vamos aos nomes. Este vaso aqui. Vaso, galera, vaso que vai levar sangue do coração para os pulmões. Artéria ou veia? Lembra o começo da aula? Vaso que leva sangue do coração para outro órgão? Artéria. Artéria o quê? Poxa, artéria pulmonar está levando sangue para o pulmão. Artérias pulmonares. E as veias pulmonares vão drenar sangue dos pulmões e levar para o coração. Ó, aqui, 1, 2, 3, 4. São 4 mesmo, tá? 2 veias de cada pulmão, direito e esquerdo. Vaso que drena sangue dos pulmões e leva para o coração. Vaso que leva sangue em direção ao coração. Lembra o começo da aula? São veias. Veias o quê? Estão drenando sangue dos pulmões. Então são veias pulmonares. Qual sangue que elas estão transportando? Sangue arterial. Já as artérias pulmonares estão carregando sangue venoso. Welder, então no nosso corpo
Todas as artérias carregam sangue arterial, exceto as pulmonares, que carregam sangue venoso. Sim, e aqui está a explicação. Todas as nossas veias, todas as veias do corpo humano, carregam sangue venoso, exceção das veias pulmonares, que carregam sangue arterial, tá? Os pulmões vêm a ser exceções. Gente, lembrar que os pulmões, eles é quem vão oxigenar, o nosso sangue, tá? Aí o aluno às vezes pensa, o Helder, mas quem é que leva então, quem é que leva sangue oxigenado, sangue arterial para os nossos pulmões? Gente, não tem esse vaso. Os pulmões são os únicos órgãos do corpo humano que não tem nenhum vaso para levar para eles sangue arterial. Não precisa. Como é que os nossos pulmões recebem oxigênio? Não é através do sangue. É o ar que entra lá neles, lá nos alvéolos. Ok? Não precisa mais do que isso. Tranquilo? Bom, então eu expliquei o porquê das exceções dos vasos pulmonares. E os umbilicais? Por que os umbilicais também são exceções? Bom, corpinho de um fetinho. Fetinho em processo de desenvolvimento. E aqui a tal da placenta. Placenta. Ela, placenta, fixada na parede uterina. Uterina. Ok? E aqui, gente, o tal do cordão umbilical. Lembrar que no feto tem um tal de coração. O coração fetal já batendo, já funcionando. Bom, se a gente cortar transversalmente o cordão umbilical, vamos? Corte transversal de cordão umbilical. Analisando no laboratório, nós vamos ver duas artérias. Elas são chamadas de artérias umbilicais. E vamos ver uma veia. Uma veia umbilical. Ô, Helder, aí você colocou a artéria umbilical e fez na cor azul e veia umbilical na cor vermelha. É por isso, gente, lembra? Exceções, exceções. As artérias umbilicais, elas transportam sangue venoso. Vamos lá. A artéria umbilical, ela está transportando sangue para a placenta ou sangue em direção ao feto? Vou repetir. A artéria umbilical, aqui dentro do cordão, dentro da artéria umbilical, o sangue está sendo transportado em direção à placenta ou em direção ao coração do feto? Lembra do começo da aula. A artéria é vaso que transporta sangue do coração em direção aos demais órgãos. Então, gente, artérias umbilicais estão transportando sangue não em direção ao coração, é sangue em direção à placenta. Agora pense comigo, esse sangue, ele vai ser ou já foi oxigenado? Lembrar, meu jovem, que o fetinho está dentro de uma tal de cavidade amniótica. Ele está cercado, mergulhado por um tal de líquido amniótico. Lembrar que o feto não tem ainda respiração pulmonar. Os pulmões do feto ainda não funcionam. Ele está mergulhado numa bolsa cheia de líquido amniótico, certo? Então, quem é que faz as trocas gasosas? Lembra, a hematose fetal não é pulmonar, é placentária. É a placenta quem faz a hematose, oxigênio do sangue materno
passando para o sangue fetal, gás carbônico do sangue fetal passando para o sangue materno. Então pense, a artéria umbilical está levando para a placenta um sangue que vai ser oxigenado na placenta. Então é sangue venoso. Já a veia umbilical, ela drena da placenta e leva em direção ao feto, em direção ao coração do feto, um sangue que acabou de ser oxigenado. Então é sangue arterial. Ó, esse sangue, ele vem pelo cordão umbilical, depois vai pela veia cava inferior e vai ser levado lá para o lado direito do coração do feto. Ok? É assim que funciona. E professor, então quer dizer que na minha fase fetal, o lado direito do meu coração recebia sangue arterial? Sim, na sua fase fetal era assim, tá? Então, gravando, todas as artérias carregam sangue arterial, exceto pulmonares e umbilicais. Todas as veias carregam sangue venoso, exceto as veias pulmonares e a veia umbilical. Fechamos? Bom, galera, algumas observações importantes envolvendo vasos sanguíneos. OBS. Saber que as nossas veias, elas contêm válvulas. Veias são vasos que contêm válvulas. Válvulas para evitar o refluxo do sangue. O refluxo do sangue bombeado. Bombeado por quem, gente? Refluxo do sangue bombeado por quem? Pensa comigo direitinho. O seu coração contraindo, bombeando sangue para as artérias. Artérias levando sangue até as suas pernas, inclusive, certo? Mas e para o sangue das pernas subir de volta ao seu coração? Quem é que vai bombear o sangue lá das pernas para que ele suba até o seu coração? Vai pensando aí. Quem é que faz o papel de bomba periférica do nosso sistema circulatório? Válvulas. Irado. Ó, aqui em preto, desenho de uma veia. Pode ser uma tal de veia femoral, veia safena, lá da perna, tá bom? E estas abas aqui, ó, são as válvulas, ó, válvulas fechando e aqui válvulas abertas. Faça de conta que a perna da minha calça jeans, seja uma veia. Perna da calça, veia. Imagine você bolsos costurados do lado de dentro da perna da calça. Bolsos, ó, abrindo e fechando. Então, a perna da calça jeans seria a veia. E os bolsos abrindo e fechando seriam as válvulas. Galera, respondendo a nossa pergunta agora há pouco, quem é que faz o papel de coração da periferia do sistema circulatório? Os nossos músculos esqueléticos. Vou me usar como exemplo pedagógico, tá? Observe, por favor, o meu volumoso bíceps direito. Tá vendo? Você não dá nada por ele. Comprido, fino, tá relaxado.
Quando eu contraio, olha o que acontece. Sentiu? Sentiu a diferença? Ó, sentiu a diferença? Grande, enorme, volumoso, certo? Então, gente, ó, quando o músculo contrai, ele fica mais volumoso na sua parte central, certo? Então tá aqui, ó. Aqui nós temos o músculo contraído. Você, se quiser, pode usar como referência a tal da panturrilha. Musculatura lá da perna, a tal da panturrilha. Você sabia que a panturrilha é chamada de coração das pernas? Muitos usam essa expressão. As panturrilhas são os corações das pernas. Por quê? Elas vão ajudar o sangue das pernas a subir, a voltar para o coração. Ó, então aqui, panturrilhas contraídas. E aqui as panturrilhas relaxadas. Lembra que eu disse, né? Quando o músculo está relaxado, ele fica mais fino. Contraído, ele fica mais volumoso. Ó. Então aqui, ó, panturrilha relaxada, panturrilha contraída. Olha que fácil. Enquanto você está andando, caminhando, olha as panturrilhas. Contraindo, relaxando. Então, o que a panturrilha faz? Ó, quando contrai, ela vai apertar as veias, fazer pressão em cima das veias. Veias pressionadas, o sangue subindo, o sangue é forçado a subir, retornar ao seu coração. Só que entre uma passada e outra, você vai relaxar a panturrilha, não vai? Quando você relaxa a musculatura, aí, as panturrilhas deixam de fazer pressão sobre a veia. Então, dentro da veia, o sangue só começa a descer um pouquinho. No que o sangue começa a descer, as válvulas enchem de sangue, ó, então elas enchem de sangue e fecham a passagem. O sangue fica represado dentro dessas válvulas e não desce em grande quantidade. Então, ó, este mecanismo, pessoal, vai garantir o fluxo de sangue sempre para cima, sempre para o alto, sempre em direção ao coração. Então, o sangue bombeado pela contração dos músculos esqueléticos. A gente diz que o coração é a bomba central do nosso sistema circulatório e os músculos esqueléticos são as bombas periféricas. O movimento deles é que faz o sangue retornar ao coração, tá bom? A importância das válvulas. Gente, vamos supor o seguinte. Vamos supor que uma pessoa tenha uma insuficiência valvular. Insuficiência valvular. Como assim? Essas válvulas, elas podem não estar fechando corretamente e pode haver refluxo de sangue. Ó, se as válvulas não fecharem corretamente a passagem e ocorrer refluxo sanguíneo, bom, pense com o passar dos anos, com o passar do tempo. Os anos vão passando. No escorregador do parque infantil, os anos vão passando. No consultório do proctologista, os anos vão passando. As veias, aos poucos, elas vão acumulando sangue e vão ficando dilatadas, tortuosas, tá? Então, com isso, vão surgindo as varizes. Varizes surgem quando veias vão ficando dilatadas e tortuosas devido ao acúmulo de sangue. É uma deficiência das válvulas dessas veias. Beleza? Bom, então,
Esta foi a nossa primeira aulinha sobre sistema circulatório, a parte de vasos sanguíneos. Aguardo vocês, a nossa próxima videoaula vai ser sobre coração, beleza? Um abraço e até a próxima. Abraço do macrófago.